Bolsonaro! 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 Pessoal, urgente, o ministro Alexandre de Moraes acabou de mandar prender o ex-presidente Collor, apoiador direto de Jair Bolsonaro, que, inclusive, quando Lula ganhou as eleições, Fernando Collor foi o primeiro a falar que Bolsonaro ia tomar posse sim como presidente, apoiador dos acampamentos golpistas que culminaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Fernando Collor, que foi condenado a mais de 20 anos de jaula por conta de lavagem de dinheiro, de roubo do nosso dinheiro público, vai passar uns bons tempos agora na cadeia. Decisão acertadíssima do ministro Xandão, e o próximo a gente já sabe quem é. Comenta aqui embaixo. Collor e Bolsonaro na cadeia. Ex-presidente já está no xilindró. Mas não comemorem tanto porque ainda não é o réu do Supremo Tribunal Federal que fica fazendo escândalo, lives numa unidade de terapia intensiva. Teve um amigo nosso aqui que chamou a UTI de Unidade das Tramóias do Inelegível. Eu adorei isso. Mas na verdade quem foi preso foi Fernando Collor de Mello, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele estava sendo processado, entrou com milhares e milhares e milhares de embargos de defesa disso, daquilo, e ontem à noite Xandão determinou a sua prisão. E ele foi preso às 4 horas da manhã no aeroporto de Alagoas, no aeroporto de Maceió, dizendo que ele estava indo para Brasília se entregar. Alguém acredita? Neste momento ele está sob custódia da Polícia Federal em Alagoas. E alguns políticos já dizem que é um recado para Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal não vai se intimidar de prender ex-presidentes. Entenderam? E atenção, notícia de última hora para a felicidade geral da nação. Ontem, no início da noite, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender esse vagabundo e ladrão aqui, ó. Ops, ainda não é o mais odiado do Brasil. É esse outro indivíduo aqui, ó. Fernando Collor de Mello, ladrão, político bandido, desviou mais de 20 milhões em propina, maracutaia, sacanagem com dinheiro público, né? Agora falta o ladrão mor ir pra Papuda junto com ele, pros dois jogar biriba. Ligamos pro Collor lá pra perguntar, né? Quem que você gostaria que fosse lá pra cadeia? Quem é que merece ir em cana contigo? Até o Collor sabe quem é o ladrão mor, o chefe da gangue toda. E o Collor respondeu desse jeito aqui. Bolsonaro! 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 Orem pela vida de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Se você é cristão verdadeiro, o que serve a Jesus, ore pela vida do ministro Alexandre de Moraes. Esse cara, corajoso, tá mexendo com castas nojentas e que tem anos de duração na vida brasileira. Ele tá mexendo com fanatismo religioso. Ele tá mexendo com golpistas que tentam destruir o Estado. E agora, na notícia da prisão do Collor, ele está mexendo com os poderosos, aqueles que sempre governaram o Brasil e usurparam o Brasil. Fernando Collor de Mello, decretada a prisão do ex-presidente impeachmentado Fernando Collor de Mello, inclusive ex-presidente apoiador de quem? Do mito evangélico Bolsonaro. Por isso, orem pelo Alexandre de Moraes. Esse cara sim precisa de oração, porque mexer com fanatismo religioso, mexer com golpista e mexer com os poderosos políticos que sempre roubaram o Brasil, isso não é pra qualquer um. É isso, ótima sexta, ótimo dia, fiquem com Deus. Levou mais de 30 anos, mas enfim, Fernando Collor, o Bolsonaro original criado pela Rede Globo, lá nos idos de 89, enfim, será preso lavando a alma dos brasileiros. E será preso como aquilo que sempre foi, um ladrão, corrupto, condenado a mais de 8 anos de prisão por receber quase 30 milhões em propina. Pois é. Parece que, enfim, o Brasil está sendo passado a limpo e mesmo os ladrões do passado estão encontrando-se com a justiça. Portanto, Jair Bolsonaro, a versão modernizada do Fernando Collor, melhor você colocar suas barbas de molho. Afinal, desde os tempos do seu amigão Collor, você vem fazendo suas estripulias sempre achando que na hora H consegue se livrar, se dar bem. Aliás, o próprio Collor está condenado desde o ano passado e o tempo todo usando advogados para meterem um somebody love e empurrando com a barriga a condenação. Pois é, dessa vez trombaram com o Moraes, que rejeitou todos os recursos furados só protelatórios para ganhar tempo, e o sujeito vai parar atrás das grades. Sujeito que ferrou com a vida de milhões de brasileiros quando foi presidente, confiscando a poupança de todo mundo, levando muita gente inclusive ao suicídio. Não muito diferente de Jair Bolsonaro, que nos seus 4 fatídicos anos na frente da presidência, levou muita gente à morte com suas mentiras, recomendando um medicamento que não funcionava, levando gente à falência, enfim.
um demônio da ordem de grandeza do Fernando Collor. Portanto, a cadeia lhe espera Jair Bolsonaro, porque se os bolsonaristas ainda não se tocaram, se essa turma da direita que já foi Collor, já foi Aécio, já foi agora Bolsonaro, ainda não se tocou, os tempos são outros. E acabou aquela coisa de filho de rico, da classe política e militar e sempre se safarem no último minuto. Collor vai para a cadeia como símbolo daquilo que sempre foi, um enganador, um sujeito que exatamente como Bolsonaro há mais de 30 anos atrás vendia para o Brasil inteiro, animado com a redemocratização, os valores verde-amarelos, dizia que a nossa bandeira nunca seria vermelha, como foi copiado pelo seu Collor Tabajara, o seu Bolsonaro. Entretanto, ele enlameou a nossa bandeira de corrupção, de sujeiras e crimes aos montes, não muito diferente de Jair Bolsonaro, com a diferença que Jair Bolsonaro ainda se enrola na bandeira estrangeira, fingindo-se patriota, enquanto ele e seus familiares tentam fugir para a Disneylândia. E você, feliz em ver que o Brasil enfim está encontrando seu destino com a justiça e os verdadeiros ladrões dessa nação estão começando a pagar, mesmo que tarde? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e Bolsonaro, não adianta ficar escondido dentro de UTI 5 estrelas em Brasília. A sua hora está chegando e assim como Collor, é bem provável que você vai passar o resto dos seus dias atrás das grades. Portanto, desejamos toda a recuperação do mundo, afinal você vai precisar bem de uns 30 anos para cumprir toda a sua pena. Então, esteja bastante saudável até os 100, Jair Bolsonaro, que você tem muito que pagar pelo mal que causou ao nosso Brasil. Bom dia, chat. Me diz todas as notícias relacionadas à prisão de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, foi preso em Maceió, Alagoas, na madrugada desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, após a rejeição de um recurso da defesa. Collor foi condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionados a um esquema envolvendo a BR Distribuidora. A defesa confirmou sua detenção e informou que ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Me dá mais detalhes sobre quais crimes ele cometeu. Fernando Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber propinas no valor de cerca de 29 milhões de reais em um esquema envolvendo a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. As investigações apontaram que ele usou sua influência política para intermediar negócios ilícitos e, em troca, recebeu pagamentos ilegais, que foram disfarçados em transações financeiras. Esses crimes foram investigados no âmbito da Operação Lava Jato, e a condenação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, levando à sua prisão. Se é um crime investigado pela Lava Jato, por que o processo dele não foi extinto, igual aconteceu com outros, tipo Sérgio Cabral? Embora alguns processos da Lava Jato tenham sido anulados ou extintos devido a questões processuais, como suspeitas de parcialidade ou irregularidades, o caso de Fernando Collor teve um desfecho diferente. O Supremo Tribunal Federal confirmou a condenação de Collor com base em provas robustas e seguiu todos os trâmites legais, sem identificar os mesmos vícios processuais que levaram à anulação de outros casos. Assim, o processo contra Collor não foi extinto e resultou na sua condenação e prisão. Qual o valor da propina recebida pelo Fernando Collor no processo? De acordo com o processo, Fernando Collor recebeu cerca de 29 milhões de reais em propinas. Esse montante foi fruto de esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Essas propinas foram disfarçadas em transações financeiras em sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esses valores e a forma como foram obtidos foram elementos centrais no processo que levou à sua prisão. Fernando Collor ainda pode recorrer? Não, Fernando Collor não pode mais recorrer. A decisão do Supremo Tribunal Federal é definitiva e transitou em julgado, o que significa que não há mais possibilidade de novos recursos. Com isso, ele deve cumprir a pena de 8 anos e 10 meses de prisão, conforme determinado pela Justiça. Eu fiquei muito chateado mesmo, muito triste com Bolsonaro sendo intimado. Um pobre homem moribundo, estava acabado, sua vida tinha ido e ele foi intimado. Só que um dia antes ele estava fazendo uma super live, que era a live do capacete Bolsonaro. Um dia antes, esse homem que estava assim indo, vendo a luz, ele fez uma super live com o Nelson Piquet, vendendo capacete. Inclusive 3 capacetes foram sorteados para os seus apoiadores. Que curioso, assim, é algo fantástico. Ele da noite pro dia
Ele estava muito mal, muito bem, muito bem, muito mal, depende para qual propósito, mas o mais legal é que a oficial de justiça vai entregar lá o documento, a citação, e tem uma câmera já filmando com vários ângulos. Aí ele pergunta para ela, diz o nome de quem está me intimando? Diz o nome. O cara é um teatreiro, né? Olha, eu como ator, eu fico com inveja, porque ele é o melhor ator que eu já conheci. Engana muita gente que tem alguns neurônios a menos, né? Porque a média da população, 70% achou uma farsa aquilo. E aí os apoiadores do Bolsonaro ficam dizendo que não foi cumprido o artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil, que é o que regula essas citações. Aí eu vou ler para vocês o que diz o artigo 244, inciso 4 do CPC. Ele diz o seguinte: não se fará a citação, aí vem o inciso 4, do doente enquanto grave seu estado. Olha, um doente grave não faz live vendendo capacete, nem fazendo sorteio de capacete, nem atacando urna eletrônica, que é o que ele tinha feito um dia antes. Aí estão dizendo que não poderia fazer citação no hospital. Não é o que diz o artigo 244, inciso 4. E cá entre nós, eu tive um pai que ficou um mês na UTI. Meu pai veio a óbito. Ele ficou um mês na UTI. Não há condições mínimas de aquilo acontecer dentro de uma UTI de qualquer cidadão ou cidadã que já ficou nesse tipo de estabelecimento. Então, quer dizer, é uma farsa em cima de outra farsa, que é em cima de outra farsa. E eu acho muito legal que o Bolsonaro disse que ele está sendo julgado por um tribunal nazista. Logo ele que em 2004 fez uma carta para os nazistas, que está em diversos sites nazistas, dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para os nazistas, no caso para os neonazistas, e inclusive nos sites neonazistas faziam vinculações com o site do Bolsonaro. Isso em 2004. Adriana Dias, uma grande amiga, uma grande pesquisadora, descobriu esse documento. E aí, num ato falho, um deputado federal bolsonarista disse o seguinte: nossa, o que o Bolsonaro está passando é o Tribunal de Nuremberg. É óbvio que é o Tribunal de Nuremberg, sabe por quê? Porque o Tribunal de Nuremberg julgou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas eram condenados no Tribunal de Nuremberg frente a tudo que eles fizeram. Então, não deixa de ser. Então, quer dizer, Bolsonaro assume mais uma vez a sua vinculação ao neonazismo, sua vinculação ao campo fascista. E quem tem peninha do Bolsonaro, eu estou aqui com o fatídico, chegou às minhas mãos agora, o fatídico documento, que é o dossiê dos policiais antifascistas, que todo mundo ouviu falar em algum momento, produzido pela BIM paralela do Bolsonaro, por aquele bando de criminosos que tomaram conta do governo federal e fizeram dossiês, fizeram investigações, e meu nome está aqui nesse documento, eu pedi através de habeas data, veio agora do Ministério da Justiça. E olha só que interessante, o primeiro parágrafo, o que eles falam sobre os antifascistas, porque esse documento aqui era para caçar antifascistas. Quem é que caça antifascistas? É só tirar o anti, tu vai entregar fascistas, não é isso? Pois bem, ele diz o seguinte: o antifascismo representa um grupo internacionalmente que lutam contra o fascismo e o autoritarismo. Parabéns! Nossa, que problema lutar contra o fascismo e o autoritarismo, reconhecido no próprio dossiê. E lá pelas tantas o meu nome aparece aqui nesse dossiê e diz o seguinte: deputado que foi cassado, inclusive esse deputado que era ligado aos Bolsonaros, era unha e carne aos Bolsonaros, foi cassado por corrupção aqui na Assembleia, denunciou ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, contra o policial Leonel Hadi. Eu estava como policial e ele me denunciando porque eu me declarava um policial antifascista, porque eu me declarava um defensor da democracia e ele me monitorava. E esses grupos me monitoravam. Eu fui informado pelo gabinete de inteligência da Polícia Civil que existiam membros desse gabinete paralelo do Bolsonaro que estavam em Porto Alegre me monitorando porque eu era um defensor da democracia e da luta antifascista. E olha só o documento que eles juntaram para dizer que eu era perigoso. Olha só o link, olha o que dizia o link da investigação do Bolsonaro. Dizia o seguinte: policial antifa expõe núcleo neonazista brasileiro nas redes sociais. Está aqui o meu nome, um dos motivos pelos quais eu fui investigado pela a BIM paralela do Bolsonaro. Está aqui, documento, prova, o que mais nós precisamos para colocar de uma vez por todas Bolsonaro atrás das grades. Muito obrigado. Esse vídeo aqui vai ser decepcionante para quem gosta de chamar a Globo de esquerdista. Fim da jornada 6x1 teve impacto negativo no PIB de até 16%. Diz estudo. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais indica que mesmo com o aumento da produtividade, redução da carga de trabalho elevaria o desemprego no país. Ou seja, a Rede Globo foi perguntar para o macaco o que ele acha de dividir a banana do cacho. E só para vocês saberem, o presidente da FIENG foi o mesmo cara que o Nicolas Ferreira foi consultar para saber o que ele acha do fim da escala 6x1. No outro dia, eu liguei pro Flávio Rossi, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação
situação da indústria de Minas Gerais, pedi para ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras. Ou seja, o Nicolas Ferreira e a Rede Globo possuem a mesma fonte de informação. Mas vamos lá, vamos entender por que o macaco acha uma má ideia dividir a banana. Eles fizeram 2 levantamentos para chegar a essa conclusão. Na primeira hipótese, eles levam em consideração a redução da jornada de trabalho sem aumento da produtividade, o que por si só não se sustenta, porque em todos os lugares do mundo que reduziram a jornada de trabalho já apresentaram um aumento na produtividade. E é muito fácil entender o porquê disso se você já trabalhou para alguma vez na sua vida. As primeiras horas de nossos trabalhos são sempre as mais produtivas, porque a gente está descansado, está focado. Conforme a gente vai se desgastando, nós vamos ficando menos produtivos. Então é óbvio que se você substituir uma pessoa antes dela ficar exausta, a produtividade da sua empresa continuará alta. Então, como esse cenário não existe, eu nem vou levar em consideração o impacto que eles especularam que haveria. E na segunda hipótese, eles até levaram em consideração o aumento da produtividade, só que de apenas 1% ao ano. Isso porque, segundo eles, o povo brasileiro produz em média 0,9% ao ano. Aí eu queria entender de onde é que eles tiraram essa informação, porque se vocês analisarem o patrimônio dos empresários brasileiros, que é fruto da produtividade da classe trabalhadora, vocês verão que nenhum deles está crescendo menos do que 1% ao ano. As lojas Avan, por exemplo, teve um faturamento recorde no ano passado de 16 bilhões de reais, o que representou um aumento de 82% em relação ao ano anterior. Ou seja, se o trabalhador está produzindo apenas 0,9% ao ano, de onde é que fez esse crescimento de mais de 80% no faturamento? Tá roubando, hein? Eles também disseram uma coisa que eu achei muito interessante. Para pequenas e médias empresas, a mudança levaria a contratações informais ou redução de atividades. Ué, quer dizer que agora os empresários bolsonaristas estão preocupados com a informalidade? Por quê? Acabar com o FGTS, o seguro-desemprego, a licença maternidade, licença médica remunerada, férias pagas, assim como é em todo o trabalho informal, sempre foi um projeto do governo Bolsonaro. Então por que só agora, que a pauta é o fim da escala 6x1, vocês resolveram se preocupar com esses assuntos? Então assim, gente, todos esses dados apontados por esse estudo fuleiro aqui são mentirosos. O desemprego não vai aumentar, porque com a redução da jornada de trabalho, a necessidade de contratar mais pessoas cresce. Com mais pessoas empregadas, a população tem mais poder de compra. Com mais poder de compra, o consumo aumenta. E quando o consumo aumenta, o PIB cresce. Vocês não vão esfriar essa pauta. No dia 1º de maio, nós vamos lotar as ruas pelo fim da escala 6x1. Acessem a página do Movimento VAT e verifiquem aonde será a manifestação em sua cidade. Eu volto hoje aqui a Garanhuns, porque a partir de Garanhuns eu vou sair de ônibus para São Paulo e vou perfazer por volta de 50 a 60 cidades, visitando os lugares de maior miséria, conversando com todas as pessoas que queiram conversar, para que a gente possa, de uma vez por todas, assumir a responsabilidade de exigir do governo brasileiro colocar um fim na fome que toma conta do nosso país. Nós vivemos morrendo de fome, nós somos o povo mais discriminado, nós somos o povo marginalizado, que vocês podem imaginar. E no jeito que vai estar indo, meus filhos vão ser o quê? Vão morrer de fome já já. E não vai ser a gente, não vai ser um bicho, sei lá o quê. Eu sou um otimista inveterado com relação às possibilidades de tirar esse país da miséria que se encontra, utilizando o material mais rico que a gente tem, que é a própria capacidade de organização das comunidades. Xandão mandou prender, foi. Meu Deus! Alexandre de Moraes não está pra brincadeira, viu? Alexandre de Moraes acabou de mandar prender o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Um bolsonarista. Eu tô pensando, sabe o que agora? Tem que manter Bolsonaro sem saber dessa notícia. Porque ontem, um oficial de justiça, a pressão foi lá pra cima, hoje arriscado, o coração dele não aguentar essa notícia. Não deixem Bolsonaro saber, gente, que o Collor foi preso por Xandão. Tá indo um por um.